Graça e paz, queridos. Que bom que podemos estar novamente juntos, mesmo que distantes, para celebrar o nosso Deus. Eu confesso para vocês que todas as vezes que eu venho aqui para o nosso espaço de culto, para fazer gravação ou para tratar de alguma outra questão, aumenta muito a saudade que eu já sinto por vocês. Eu espero que esse momento difícil que estamos passando, que estamos enfrentando, possa passar realmente muito rápido, para que possamos voltar a ter os nossos momentos de comunhão, para que possamos voltar a nos reunir como igreja para celebrar o nosso Deus. Mas nós precisamos entender também que esse tempo de isolamento social tem nos dado a oportunidade de viver como igreja durante a semana de uma forma muito efetiva. A nossa igreja continua viva, a nossa igreja continua atuando, a nossa igreja continua servindo a Deus, ao próximo. E eu quero convidar você a fazer parte de tudo isso. Durante a semana nós temos os nossos pequenos grupos que se reúnem de forma online. Então você pode participar de um deles, vai ser muito bem acolhido e é um momento muito gostoso em que podemos rever os nossos irmãos, podemos orar juntos e podemos conversar também sobre as experiências que nós temos tido com Deus e sobre a palavra de Deus. Nós temos também a oportunidade das entregas das cestas básicas. Então queremos encorajar você a se envolver nessa obra de ação social, que demonstra o amor de Deus, a compaixão de Deus pelas pessoas. Precisamos ainda de recursos para continuar atendendo essas famílias. Então, se você desejar nos ajudar, tanto na distribuição quanto também na arrecadação dos recursos, você pode fazer isso. E estamos agora planejando também, a partir do mês de agosto, recomeçar a nossa EBD, de uma forma online, de uma forma não sendo presencial, é claro. Mas se você quiser também saber informações sobre as aulas, sobre as classes que nós vamos apresentar e oferecer a partir do mês de agosto, você pode entrar também no site da nossa igreja, que é o ibanova.com.br, e além das aulas da IBD também conhecer um pouquinho sobre os nossos pequenos grupos, sobre a história da nossa igreja. Ali você vai ter algumas informações bem interessantes sobre a nossa igreja. E se você desejar também tirar algumas dúvidas, se envolver com a nossa igreja, você pode enviar também um WhatsApp para o número, ao DDD 19 998 61 9020. E será um prazer muito grande ter esse seu contato e atender a sua solicitação. Vamos orar agora, entregando a Deus esse momento de culto, para que Ele possa realmente receber o nosso louvor, a nossa adoração e também falar o nosso coração nessa noite. Eu quero orar de uma forma especial pela sua família, pela sua casa. Então abaixe a sua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra, de termos esse culto, Deus, mesmo afastados dos nossos irmãos, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos une como igreja, como uma família, como um só corpo. Nesse momento eu quero suplicar ao Senhor uma bênção especial para a vida, para a casa de cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor. Queremos pedir que o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade, que o Senhor derrame a Tua paz, o Teu amor, ó Pai, e que essas famílias se sintam grandemente acolhidas, abençoadas e amparadas pelo Senhor. Mas mais uma vez, Senhor, nós suplicamos que o Senhor permita, Deus, que o Senhor intervenha para que esse momento difícil que estamos passando possa cessar no nosso país. Nós confiamos, ó Deus, no Teu propósito, nós confiamos no Teu poder e queremos entregar, ó Deus, todo esse momento que temos vivido nas Tuas mãos. Suplicamos para aqueles que estão enfermos, para aqueles, ó Deus, que estão enfrentando essa doença, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e que o Senhor preserve a sua vida para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos agora cantar algumas músicas. Celebre a Deus conosco, mesmo da sua casa, e logo na sequência nós voltamos para compartilhar a palavra de Deus. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Para a gente é um prazer enorme estar aqui novamente, aqui na nossa igreja, para trazer para vocês uns louvores. E eu te peço que você esteja se colocando diante do Senhor agora nesse momento, que você possa louvar e adorar o nosso Deus de todo o coração, de todo com os teus lábios, que você possa levantar o seu louvor aí onde você está na sua casa, ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Nessa música que nós vamos cantar agora, ela fala de um Deus que
as multifaces de Deus, que Ele é um Deus de milagres, que Ele é um Deus de promessas e que Ele está nesse momento operando milagres, operando essas promessas no nosso meio. Apesar de toda essa crise que nós estamos passando, Deus Ele nunca falha conosco e Ele está agindo nesse momento em nossas vidas, em sua vida. Então creia que o nosso Deus Ele está no controle de todas as coisas. Vamos louvar o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás no controle, Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle, Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle, Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando
estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Amor igual a esse eu nunca vi. Veio a esse mundo para resgatar o pecador. Habitou entre nós, Deus em homem se fez. Uma estrela anunciou seu nascimento em Belém. Ministério firmou, pregando a fé, multidões ensinou sobre o reino do Pai. Tentações ele sofreu, mas na palavra permaneceu. Sinais e maravilhas demonstraram seu poder. Julgado foi, condenado por mim, numa rude cruz, o Filho padeceu, mas ressuscitou. Cristo vivo está, vida nova pude ter. Hoje Ele vive em mim. Jesus, no mundo tu és a luz. Jesus, maravilhoso príncipe da paz. Jesus, caminho e a verdade. Jesus, o Verbo se fez carne. Jesus, no mundo tu és a luz. Jesus, maravilhoso príncipe da paz. Jesus, caminho e a verdade. Jesus, o Verbo se fez carne.
Verbo se fez carne. Verbo se fez carne. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra
Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema aproveitando as oportunidades. Alguém disse certa vez que cada oportunidade perdida é uma página que poderia ter sido escrita. A verdade é que nós acumulamos ao longo das nossas vidas oportunidades aproveitadas e muitas oportunidades perdidas. Para uns de nós, poderíamos até mesmo, contando todas as oportunidades perdidas e todas essas páginas, então, que não foram escritas, de repente escrever um livro. O grande problema quando nós falamos sobre oportunidades é que geralmente nós as notamos quando elas já passaram. E aí então fica o lamento, fica a pergunta: se eu soubesse, por que ninguém me avisou que era uma oportunidade? Quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos então que ela é repleta de histórias de pessoas que tiveram grandes experiências com Deus, porque aproveitaram as suas oportunidades com Deus, ou aproveitaram as oportunidades que Deus estava lhes dando de fazer então parte dos planos, dos propósitos da obra de Deus. O grande exemplo dessa oportunidade foi o que nós encontramos então no relato dos 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, quando Jesus os convidou para deixarem as redes para se tornarem então pescadores de homens. Mas o que teria acontecido com os 4 pescadores se eles não tivessem deixado as suas redes? E mais, o que teria acontecido com o plano de Deus, com o plano de Jesus de ter homens ao seu lado para cumprirem a sua obra, para serem preparados para o ministério, então, para ganhar o mundo, para compartilhar o evangelho no mundo, se esses 4 homens não tivessem deixado as suas redes para seguirem Jesus? É claro que os propósitos de Jesus seriam cumpridos da mesma forma. Ele apenas levantaria outros homens para cumprir esse propósito. O que nós temos aqui então é um exemplo muito claro de que Deus cumpre os seus planos, Deus cumpre os seus propósitos independente de nós. E quando na verdade nós perdemos as oportunidades de servir a Deus, de nos envolver com planos de Deus, nós é que ficamos para trás. Nós é que deixamos de ter experiências com Deus. Deus continua agindo para cumprir a história, para cumprir os seus planos. E Ele tem nos dado oportunidades para fazermos parte de tudo isso. E a pergunta então que fica inicialmente nessa noite é a seguinte: vamos aproveitar ou desperdiçar as oportunidades que Deus nos tem dado? Eu gostaria de ler então agora com vocês o texto que está em João 9, de 1 a 7, que fala sobre uma oportunidade que Deus nos dá e que eu gostaria de compartilhar com vocês então nessa noite. Abra sua Bíblia em João 9, de 1 a 7. O texto diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Um dos propósitos do Evangelho de João foi combater o gnosticismo, uma doutrina sincrética baseada na crença de que a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Para os gnósticos, então, eles defendiam a ideia de que
Deus não poderia então tocar na matéria que é má, e como consequência ele não poderia ter criado o mundo e não poderia de alguma forma agir no mundo. João então escreve seu evangelho para combater essa heresia. E João então, para fazer isso, ele começa o seu evangelho afirmando que Jesus, o Verbo, a Palavra, o Criador de todas as coisas, se fez carne, unindo então de forma perfeita o divino e o espiritual com o humano e o material. João então, de uma forma extraordinária e claro, inspirado por Deus, ele diz então no capítulo 1, dos versos de 1 a 14, como aconteceu a encarnação, como então Jesus, o Deus espiritual, o Deus puro e perfeito, veio ao mundo, unindo então o divino com o humano. E no versículo 14 então de João 1, nós encontramos o seguinte: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Nessa dinâmica, então, de combater o gnosticismo e mostrar como Deus, perfeito, puro e santo, se relaciona com o mundo e tocou no mundo, então, por meio da encarnação, João usa a palavra luz várias vezes no seu evangelho, sempre para se referir à perfeição, à santidade, em oposição a trevas, que simboliza imperfeição e pecaminosidade. A palavra luz então aparece várias vezes no Evangelho de João, sendo 21 delas em referência a Jesus. Em João 8,12 nós encontramos, por exemplo, Jesus dizendo o seguinte: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem não andarão no escuro ou em trevas, pois terão a luz da vida. Agora em João 9,5 nós encontramos novamente Jesus afirmando ser a luz do mundo, dizendo o seguinte: mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. É fácil então perceber como João, inspirado por Deus, nos mostra como Deus age no mundo. Nos mostra como Deus, mesmo sendo puro, perfeito, agindo no mundo, tocando no mundo, para que as trevas desse mundo, para que a imperfeição, para que o pecado desse mundo fossem afastados por meio da sua luz. A grande ênfase então de João é revelar como o próprio Deus, vindo na figura do Filho, o Deus encarnado, mudou a nossa história, mudou por completo a nossa vida. E agora então, nessa nova afirmação de divindade de Jesus, em um poderoso gesto, um poderoso ato simbólico, Jesus concede vida a um cego de nascença. O texto nos diz que Jesus mistura saliva com terra, coloca nos olhos o cego e lhe manda ir se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. E é fácil aqui mais uma vez perceber então essa relação em que Jesus envia o cego para o tanque de Siloé, ou para o poço, que significa justamente enviado, e antes ele fala então que ele havia sido enviado pelo Pai. O homem vai ao tanque, se lava e passa a enxergar. Nós precisamos entender que quando Jesus, no Evangelho de João, se autoproclama luz do mundo, ele não está apenas afirmando a sua oposição às trevas, mas ele está fazendo uma declaração da sua divindade, que com sua perfeição e santidade toca, age, intervém no mundo em trevas, imperfeito e pecador. Nós precisamos entender que quando Jesus veio ao mundo, ele não se tornou impuro por causa do mundo, mas ele veio para trazer pureza ao mundo. Quando Jesus toca o mundo, nós não temos aqui uma contradição entre a divindade e a humanidade de Jesus, mas nós temos uma expressão muito clara da obra de Deus e o que Deus fez então para que toda a sua perfeição e santidade pudesse de alguma forma ser transferida a nós. É por isso então que Jesus afirma que ele é a luz do mundo, não apenas fazendo uma oposição às trevas, mas para mostrar como ele tocou no mundo, para afastar as trevas do mundo. Não há como então nesse texto
desprezar esse paralelo entre a cegueira física daquele homem e a cegueira espiritual. Nós sabemos que a deficiência visual parcial ou total é causada por qualquer alteração que ocorra no caminho percorrido pelos raios luminosos dos nossos olhos até o nosso cérebro. De uma forma bem simples, a cegueira está associada à falta de percepção da luz. Como os olhos, então, são responsáveis pela captação e envio ao cérebro das ondas de luz emitidas ou refletidas pelos objetos, geralmente a deficiência visual está associada a algum problema nos olhos. Jesus sabia disso. É por isso, então, que ele toca nos olhos daquele homem e aquele homem volta a enxergar. O cego físico, então, é aquele que não percebe a luz natural, a luz artificial. Ele não consegue, então, perceber as cores, não consegue perceber a vida, não consegue perceber o que está à sua volta, porque ele não consegue captar de uma forma perfeita a luz natural ou a luz artificial. O cego espiritual, por sua vez, é aquele que vive nas trevas do pecado, é aquele que vive fora do plano de Deus, é aquele que não percebe a luz de Deus e não consegue então perceber o que é a vida, não consegue perceber o propósito de Deus, não consegue perceber o plano de Deus. Jesus então foi enviado pelo Pai ao mundo para que as pessoas pudessem enxergar o plano de Deus, enxergar o propósito de Deus. Quando Jesus então se autoproclamou a luz do mundo, a sua mensagem foi: vocês só vão perceber e só vão entender perfeitamente Deus se vocês captarem a minha luz, se vocês então perceberem a minha luz. Ao afirmar ser a luz do mundo, Jesus afirma a sua exclusividade para devolver a visão ao mundo, para que o mundo pudesse então enxergar Deus, a sua vontade e o seu propósito. Aqui há alguns detalhes muito interessantes no texto, e um deles que logo nos chama a atenção, especialmente no versículo 5, é quando Jesus diz o seguinte: enquanto eu estou aqui no mundo, enquanto eu estou aqui no mundo. Essa partícula enquanto é uma partícula de tempo que indica um período específico e determinado durante o qual uma situação é possível, uma circunstância é observada ou uma condição é exigida. Enquanto, para resumir isso, para simplificar, exemplifica ou indica uma oportunidade. O que Jesus estava querendo dizer é que enquanto ele estava no mundo, o mundo tinha a oportunidade de entender e fazer parte do plano de Deus. Se o mundo está em trevas e por causa das trevas não consegue então perceber Deus e o seu propósito, o seu plano, Jesus sendo a luz do mundo, Jesus então é a única forma, ele é exclusivo para que nós possamos então enxergar e entender Deus, o seu plano, a sua vontade para a nossa vida. Jesus aqui estava querendo dizer então o seguinte, que se não for por meio dele, é impossível alguém enxergar Deus, entender Deus e fazer parte do plano de Deus. E Jesus então estava alertando aquelas pessoas: olha, vocês estão tendo a oportunidade, porque enquanto eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas vai chegar um momento em que essa oportunidade vai passar. Os estudiosos vão dizer então que Jesus estava se referindo de uma forma específica nesse texto àquele momento em que ele estava no mundo e que cessaria após a sua crucificação, em que Jesus então pouco tempo depois seria retirado do mundo. A mensagem então de Jesus foi muito clara: eu estou avisando, aproveitem a oportunidade enquanto estou aqui com vocês. Queridos, a verdade é a seguinte: nós falamos sobre as oportunidades que nós perdemos e nós lamentamos então porque nunca ninguém nos avisou que era uma oportunidade. E quando elas passam, então nós acabamos nos questionando: por que nunca me avisou que aquilo ia passar, que era uma oportunidade? Jesus está nos avisando de uma forma muito clara: eu sou a única oportunidade de vocês enxergarem Deus, sua vontade e seu plano.
vocês vão perder a oportunidade, depois não adianta ficar lamentando, perdi a oportunidade, Jesus está nos avisando. E aqui então há alguns aspectos do plano de Deus que nós somente enxergamos por meio de Jesus. Observe isso. Há alguns aspectos do plano de Deus que nós apenas enxergamos por meio de Jesus e nós não podemos perder essa oportunidade. O primeiro aspecto é o seguinte: somente por meio de Jesus entendemos o propósito de Deus. Vou repetir: somente por meio de Jesus entendemos o propósito de Deus. Quando os homens viram aqueles cegos de nascença, alguns líderes então perguntaram para Jesus: por que ele nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados, dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Aqui há uma representação muito clara do que era a cultura, do que era a tradição judaica. E as pessoas então, quando encontravam alguém que tinha alguma deficiência, as pessoas associavam essa deficiência então a um pecado que ela ou seus pais haviam cometido. Jesus então disse o seguinte: nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. E aqui nós temos então um claro conflito entre duas visões diferentes sobre como nós enxergamos e percebemos aquilo que acontece na nossa vida. O conflito então é entre o porquê e o para quê. Quando nós nos perguntamos por quê, nós estamos falando sobre causa. Quando nós perguntamos para quê, nós estamos falando sobre propósito. Quando nós perguntamos por quê, nós estamos falando sobre o início. Mas quando nós perguntamos para quê, nós estamos falando sobre o final da história. Quando algo acontece na nossa vida, nós geralmente tentamos identificar o porquê ou a causa daquilo. E nós nos perguntamos então: por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esses problemas? E alguns questionamentos vêm, inclusive quanto ao amor e à justiça de Deus, como sendo uma resposta àquilo que eu tenha feito na nossa vida. Nós acabamos então voltando para essa percepção, para esse pensamento que os judeus da época de Jesus tinham. E o questionamento então é o seguinte, ou a reflexão que eles acabam fazendo, a conclusão que eles acabam tirando, e que muitas vezes nós tiramos, é a seguinte: que se algo está acontecendo comigo, é porque Deus me ama ou então está me castigando. Qual é o grande problema dessa forma de pensar diante daquilo que acontece na nossa vida? É que nós acabamos condicionando o agir de Deus às nossas próprias ações, como se o propósito de Deus fosse simplesmente me abençoar ou me punir, tendo como base aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. É como então se a minha vida fosse o centro e a grande motivação de Deus para agir no mundo fosse eu mesmo. É como então se eu estivesse dizendo para Deus: olha, o Senhor está me abençoando, ou está me punindo por causa daquilo que eu fiz. É como se eu estivesse dizendo então que o amor de Deus e a justiça de Deus estivessem intimamente associadas àquilo que eu faço ou deixo de fazer. Mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que Jesus abordou esse assunto. Ele foi questionado se o homem era cego por causa do seu pecado, por causa do pecado de seus pais, ou seja, se o homem era cego por causa de uma reação de Deus, se a motivação de Deus tinha sido por causa então de um pecado cometido por aquele homem ou um pecado cometido pelos seus pais. E Jesus então responde de uma forma então que muda a percepção das pessoas sobre o propósito de Deus. E ele disse o seguinte: nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. O que Jesus estava querendo dizer é que Deus age com amor e justiça no mundo, para que o poder dele se manifeste e seja conhecido no mundo. Isso nos leva à conclusão de que tudo o que acontece na nossa vida é para que o poder de Deus se manifeste em nós. Nós não somos o centro da história, Deus é o centro da história.
Embora Deus nos abençoe, nos castigue, sim, nos corrija para o nosso próprio bem, Deus faz isso por causa de um propósito muito maior. É para que o poder dele se manifeste e seja reconhecido na nossa vida. Deus age com base em um propósito que não é do meu tamanho, não é do tamanho dos meus erros, não é do tamanho dos meus erros, mas Deus age com base em um propósito que é do tamanho do seu próprio poder. Isso nós precisamos entender. E agora então percebam como isso faz toda a diferença para a nossa vida. Quando nós então passamos por algum momento difícil, quando algo bom acontece na nossa vida, se nós pensamos que nós somos a causa daquilo que está acontecendo, nós acabamos pensando então que Deus não está fazendo mais do que a sua própria obrigação, de me abençoar porque eu fiz algo bom, ou de me punir porque eu fiz algo ruim. Mas quando nós entendemos que Deus age segundo o seu poder, para que o seu poder seja manifestado, para que ele seja reconhecido na nossa vida, nós começamos a entender que o centro da história é Deus e que ele tem um propósito muito maior. E queridos, a grande verdade é: o que de mais extraordinário pode acontecer na nossa vida do que o poder de Deus se manifestando em nós? Quando nós entendemos então que Deus age para que o seu poder se manifeste em nós, e tudo o que acontece na nossa vida é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar, seja situações boas ou ruins aos nossos olhos. Deus então faz disso uma oportunidade para que o seu poder se manifeste em nós. Nós estamos passando por momentos difíceis, de lutas e de provações. Para alguns, as lutas são maiores, as provações são maiores do que para outros. Mas eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para você nessa noite. Tudo isso que você tem enfrentado, tudo isso que nós temos enfrentado, na verdade são oportunidades para que o poder de Deus se manifeste de uma forma extraordinária na nossa vida. E quanto maior a luta, quanto maior a provação, maior será a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos apegar a essa verdade, nós precisamos acreditar nisso, que Deus não nos abandona, que Ele está do nosso lado e que tudo que nós temos enfrentado é uma oportunidade para que o poder dele se manifeste na nossa vida. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos nos agarrar a essa verdade. Eu quero então encorajar você a olhar para o momento difícil que você está passando como sendo uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Eu li algum tempo atrás uma história bem interessante sobre um rito de passagem da tribo Cherokee. Conta-se então que quando a criança, ou quando um menino decide então e deseja passar para a fase adulta e ser reconhecido como um adulto, ele é levado pelo seu pai para um lugar perigoso, geralmente para uma montanha, para o meio de uma floresta. E aquele menino então tem os seus olhos vendados, e ele precisa permanecer a noite inteira naquele local onde ele foi deixado pelo seu pai, sem gritar, sem chorar, sem sair correndo e sem tirar a venda dos olhos. Aquele menino então passa uma noite num lugar terrível, sujeito às feras, com barulhos, ao frio, à chuva, mas ele simplesmente não pode gritar, ele não pode sair correndo e ele não pode tirar a venda dos seus olhos. Quando finalmente o sol começa a brilhar, aquele menino então pode tirar a venda dos seus olhos, e quando ele faz isso, ele percebe que durante a noite inteira o seu pai esteve sentado do seu lado, afastando os perigos, livrando-o das feras. O que essa história nos diz é que muitas vezes, quando nós enfrentamos momentos difíceis, nós não percebemos que Deus está conosco com o seu poder para nos livrar, para nos proteger, para nos conduzir no meio daquela tempestade. Creia nisso. Se você está passando por alguma luta, por alguma provação, por alguma tribulação na sua vida,
Creia que Deus está do seu lado, esperando um momento para que o seu poder então se manifeste, para que o seu poder se revele na sua vida. Descanse nessa verdade, confie no poder de Deus. O segundo aspecto então, sobre essa oportunidade que Jesus nos dá, é que somente por meio de Jesus nós participamos da obra de Deus. Somente por meio de Jesus nós participamos da obra de Deus. Jesus disse que nós devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que o enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E aqui há novamente alguns detalhes muito interessantes. Observe isso, que Jesus disse que o Pai havia dado algumas tarefas. E Jesus usa então essas tarefas dadas pelo Pai para unir-se aos seus discípulos. Jesus aqui, ele muda algumas vezes, a forma de dizer, e ele começa falando então sobre a primeira pessoa do singular, aquele que me enviou. E Jesus então deixa de uma forma muito clara que ele foi enviado pelo Pai. E aqui novamente nós encontramos o simbolismo com o tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus foi enviado pelo Pai para que nós pudéssemos enxergar. Essa é a tarefa de Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai para que nós pudéssemos enxergar o Pai, para que nós pudéssemos enxergar o plano do Pai, a vontade do Pai. Mas Jesus aqui depois ele usa uma frase na primeira pessoa do plural, e ele inclui os seus discípulos nessa tarefa, dizendo o seguinte: nós devemos cumprir logo as tarefas dadas por aquele que me enviou. O que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos e dizer para nós hoje, que ele foi enviado pelo Pai para que nós pudéssemos enxergar o Pai e para nos dar a oportunidade de fazer parte dessa obra de Deus. Então o que nós precisamos entender é que somente por meio de Jesus nós temos a oportunidade de participar da obra de Deus. E aqui novamente há uma relação direta com o que Jesus já havia dito, ou com o que Jesus disse quando afirmou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, a noite se aproxima, ninguém pode trabalhar, vocês estão ainda tendo a oportunidade de trabalhar para Deus, na obra de Deus, mas essa oportunidade vai passar. Jesus estava dizendo para os discípulos que enquanto ele estava com eles juntos precisavam trabalhar, eles juntos precisavam cumprir as tarefas dadas pelo Pai, eles juntos precisavam fazer isso logo, porque Jesus seria em breve retirado do mundo. Qual é a relação disso tudo com a nossa vida hoje? Já que nem Jesus, nem os discípulos estão no mundo hoje, de uma forma, Jesus no caso, está de uma forma espiritual, mas nem Jesus e nem os discípulos estão corporeamente no mundo. Nós precisamos entender então que Jesus veio ao mundo para deixar claro qual é o plano de Deus, que é ter o seu nome glorificado por meio das pessoas que são resgatadas das trevas para a luz. Em 1 Pedro 2,9 nós encontramos o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como igreja de Jesus, fomos deixados no mundo de trevas para que a luz de Jesus continue brilhando. Não estamos aqui de passagem para viver o melhor dessa vida, ou para viver da melhor forma que pudermos. Nós estamos aqui para cumprir a obra de Deus da melhor forma que pudermos. Nós não estamos aqui para cuidar dos nossos interesses, mas para cuidar dos interesses de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir as nossas tarefas, mas para cumprir as tarefas que foram dadas por Deus. Queridos,
O alerta de urgência continua. Nós precisamos fazer as obras enquanto é dia, enquanto há oportunidade. Jesus alertou os discípulos no seu tempo: a oportunidade vai passar porque eu vou para o céu. Jesus nos alerta hoje: a oportunidade vai passar porque eu vou voltar do céu. A pergunta é: estamos aproveitando as oportunidades que Jesus nos dá de cumprir as tarefas que foram dadas por Deus, de cumprir a obra de Deus? Estamos vivendo de uma forma coerente com a oportunidade que Jesus nos deu de sermos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz? E agora eu quero me voltar especialmente para você que já é crente em Jesus Cristo, que já foi alcançado pela luz de Jesus. Como você tem aproveitado as oportunidades que Ele tem dado você para se envolver na obra de Deus? Como você tem vivido para cumprir as suas vontades, os seus propósitos, as suas tarefas, ou para cumprir a vontade, os propósitos das tarefas dadas por Deus? Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Jesus nos dá nesse tempo difícil, em que o mundo está confuso, está sem esperança, está abalado, para mostrar que a solução do mundo é a luz de Jesus. É o que Deus espera de nós, é o que Deus espera da sua igreja, que aproveitemos as oportunidades que nós temos de servir a Deus e ao mundo. Conta-se que um rei, que era muito amado, sentindo-se já bem velho, cansado, ele resolveu então escolher entre os seus 3 filhos qual deles então herdaria o trono. Certa manhã então o rei chamou seus 3 filhos à sua presença e lhes disse: olha, vocês 3 são muito amados, são muito especiais, vocês 3 são filhos maravilhosos, eu já estou velho, sem forças para governar, eu decidi então escolher um de vocês para me suceder no trono. O rei então lançou um desafio para os seus filhos, lançou uma prova: cada um de vocês deve sair agora e procurar onde vocês quiserem, e vocês devem trazer para mim no final desse dia, hoje à noite, aquilo que vocês encontraram, que vocês julgam ser o maior tesouro do meu reino. Os filhos então saem, cada um para um canto. Um dos filhos decidiu procurar no próprio castelo, nos museus, na sala do tesouro. O outro procurou os sábios do reino e passou discutindo o assunto com eles. O terceiro resolveu sair pelo reino e visitar o povo. E os 3 então tentaram encontrar naquele dia a maior riqueza daquele reino, o maior tesouro daquele reino. Ao final do dia então, aquele filho que havia procurado nos tesouros do palácio, traz então ao seu pai uma caixa muito bonita, cravejada de diamantes, com algumas joias muito antigas, dos seus antepassados, e ele entrega ao seu pai então, simbolizando a riqueza e a estabilidade do reino. O filho que vai procurar junto aos sábios um conselho sobre o maior tesouro do reino, encontra então uma espada que havia sido usada pelo avô do rei nas batalhas de conquistas e para livrar o reino de invasores, e entrega então ao seu pai como sendo um símbolo da segurança, um símbolo da coragem daquele rei. O terceiro filho então chega para o seu pai triste e lhe diz o seguinte: pai, eu não trouxe nada para o senhor. E o pai pergunta: mas meu filho, por que você não trouxe nada para mim? Você teve um dia inteiro para procurar. E o filho lhe diz o seguinte: pai, eu acabei saindo pelo reino, acabei indo visitar o povo para tentar encontrar a maior riqueza do seu reino, e eu me deparei com um menino órfão ainda bem novo, e ele estava chorando nas margens de um campo, de uma plantação, e eu me aproximei dele e perguntei o que havia acontecido. E aquele menino então conta que os seus pais haviam morrido, e ele ficou com alguns irmãos mais novos do que ele, e ele precisava lavrar aquele campo, plantar, para que ele e os seus irmãos tivessem o que comer, mas ele não estava conseguindo puxar o arado sozinho. Eu decidi então ajudá-lo e fiquei o dia inteiro puxando o arado com ele, e quando eu percebi já estava entardecendo, e eu não consegui então trazer nada para o Senhor. O pai então pede para que o seu filho se aproxime,
e pede para ver as suas mãos. E quando o rei então olha para as mãos do seu filho, percebe então vários calos, várias bolhas estouradas na mão dos seus filhos, alguns machucados. E ele então, diante dos outros filhos e diante de todos os seus sábios, diz o seguinte: esse meu filho vai ser o rei, porque ele trouxe para mim o tesouro mais importante do meu reino, que é a dedicação à vida dos outros. Queridos, nós muitas vezes pensamos que Deus espera de nós muitas coisas, mas o que Deus espera de nós é mais simples do que nós imaginamos. Deus espera apenas que nós nos dediquemos a fazer a sua obra, que é compartilhar a luz de Jesus para as pessoas que vivem em trevas. Nós muitas vezes perdemos em tantas atividades na igreja, em tantas preocupações, e nos esquecemos de que o que realmente importa é a glória de Deus por meio das pessoas que são tiradas das trevas e são conduzidas até a sua luz. Esse é o maior tesouro que nós podemos apresentar diante do nosso Deus, a nossa vida dedicada a cumprir a sua obra. Jesus nos alerta, a oportunidade vai passar, e eu quero então agora, já concluindo essa mensagem, perguntar para você: você tem aproveitado as oportunidades que Jesus tem dado para você, de ver o poder de Deus se manifestando e de cumprir a obra de Deus? Estamos vivendo de uma forma então coerente com a luz de Jesus? Estamos enxergando Deus, seu propósito e a história que Ele tem escrita de acordo com a luz de Jesus, ou estamos tentando entender, enxergar e viver tudo isso com base na nossa própria compreensão sobre a vida e sobre o plano de Deus? Como tem sido? É aqui então que nós chegamos num ponto crucial. O que vamos fazer com a oportunidade que Jesus nos dá hoje? O que vamos fazer com a oportunidade que Jesus nos dá hoje, de termos o seu poder, o poder de Deus se manifestando na nossa vida e de cumprir a obra de Deus? Se você ainda não tem entendido o propósito de Deus, e se você não tem participado da obra de Deus, não adianta agora ficar lamentando pelas oportunidades perdidas. Entenda que a cada dia Jesus nos dá novas oportunidades. A cada dia a luz de Jesus brilha na nossa vida para que possamos experimentar o poder de Deus e para que possamos nos envolver com a obra de Deus. Então deixe o que passou e decida hoje fazer diferente. Decida hoje enxergar tudo, enxergar a sua vida a partir da luz de Jesus. Vamos aproveitar a oportunidade juntos. Vamos enfrentar esse momento de lutas e de provações, crendo que o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. Vamos enfrentar esse momento de lutas e de provações, trabalhando juntos para que a obra de Deus seja cumprida, para que mais pessoas sejam alcançadas pela luz de Jesus. Aproveite a oportunidade enquanto é dia. Aproveite a oportunidade enquanto a luz de Jesus está brilhando, porque vai chegar a noite em que nenhum de nós vai poder trabalhar mais. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu quero convidar você a refletir sobre isso que nós falamos aqui. Talvez você tenha se visto aqui no primeiro aspecto que nós abordamos, porque você está enfrentando lutas e provações. Se você se encaixou nisso, se essa parte foi para você, o convite que eu faço para você nessa noite é para confiar no poder de Deus, para que você possa então descansar e experimentar no tempo de Deus a manifestação do seu poder na sua vida. Creia que isso vai acontecer. Talvez você não esteja enfrentando tantas lutas e tantas provações, mas talvez você tenha percebido que você tem perdido oportunidades de se envolver com a obra de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a olhar para a sua vida como um instrumento de transformação de vidas nas mãos de Deus. Gaste o seu tempo, gaste a sua vida, invista o que você tem de melhor,
para que mais pessoas possam enxergar a luz de Jesus, para que mais pessoas possam ser transformadas pelo amor e pela graça de Deus. Vamos orar? E se nesse momento de oração você deseja então compartilhar conosco a sua decisão nessa noite, aquilo que foi falado com você nessa noite, eu queria convidar você a que você possa deixar uma mensagem no chat, para que a gente possa se identificar com você, para que a gente possa identificar você e fazer algum contato com você nesse sentido. Se você desejar também conhecer um pouquinho mais sobre a vida cristã, conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o plano de salvação, deixe a sua mensagem no chat ou então envie um contato pelo WhatsApp, para que nós possamos então fazer um contato com você. Mas nesse momento, vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, confiando que Ele tem algo a fazer na nossa vida, para que possamos então colocar a nossa vida nas suas mãos, para que possamos aproveitar muito bem as oportunidades que Ele tem nos dado hoje. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui unidos pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou, porque a luz de Jesus brilhou para nós. Obrigado, Deus, porque temos visto o Teu poder se manifestar na nossa vida, no meio das lutas e das provações, e porque o Senhor tem nos usado, Deus, nos dado a oportunidade de fazer parte da Tua obra. Agora, nesse momento, nós queremos suplicar por aquelas pessoas que nos acompanham e que precisam tomar uma decisão nessa noite, que precisam, ó Pai, entregar a sua vida nas Tuas mãos, que estão aguardando a manifestação do Teu poder, que estão sofrendo com as lutas e com as provações. Nós queremos suplicar, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua paz, a esperança, o Teu amor na vida dessas pessoas, e que o Teu poder se manifeste na vida delas, para que elas possam perceber que o Senhor está com elas em todos os momentos, Pai. Que nos momentos de lutas e de provações nós possamos confiar cada vez mais no Senhor. Queremos suplicar também por aquelas pessoas, Pai, que percebem agora que estão desperdiçando oportunidades de se envolver na Tua obra, de compartilhar a Tua luz com outras pessoas, Pai. Quero Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê, Pai, disponibilidade, para que possamos ser usados pelo Senhor como agentes de transformação de vidas. Que a luz de Jesus possa brilhar por meio de nós, a tal ponto, Pai, de que muitas pessoas que se aproximem de nós possam ver essa luz e possam ser resgatadas por Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Queremos pedir assim, Pai, que o Senhor nos abençoe como igreja, para que possamos aproveitar as oportunidades e para que possamos então ver o Teu poder se manifestando no nosso meio e para que possamos nos envolver cada vez mais com a Tua obra, com o Teu plano de salvação. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero agradecer você por ter estado conosco durante esse tempo aqui. Eu quero mais uma vez pedir para você fazer um contato conosco, através do WhatsApp, através das nossas redes sociais, através do nosso site. Mas eu quero pedir também para você para compartilhar esse conteúdo com as pessoas próximas, para as pessoas que você ama. Eu quero pedir então que você convide essas pessoas para fazerem parte dessa jornada conosco, de aproveitar as oportunidades que Jesus tem nos dado. No mais, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida grandemente e que Ele possa nos dar a oportunidade de muito em breve estarmos todos juntos para celebrar o Seu doce, precioso nome, todos juntos. Que Deus abençoe a sua semana, que Ele assim possa conduzir a nossa vida em todos os momentos, que possamos ver então o poder de Deus se manifestando na nossa vida nessa semana e para que possamos aproveitar a oportunidade de compartilhar a luz de Jesus com outras pessoas nessa semana. Um grande abraço e até a próxima.